HUF, dando continuidade à aula da semana passada. Eu vou falar hoje sobre gastropastias, técnicas e complicações. Bom, a obesidade é considerada a doença pela OMS desde 1991 e a cirurgia bariátrica ela vem apresentando eficácia no controle da obesidade e resolução ou melhora das comorbidades, estando associada com baixa taxa de complicações. Sendo que a endoscopia ela vai ter um papel importante tanto no pré quanto no pós-operatório. E essas cirurgias bariátricas, né, as gastropastias, elas podem ser divididas em restritivas, desabsortivas e mistas. Em relação às gastropastias restritivas, nós podemos citar a gastrectomia vertical, que é a técnica de Sleeve, que nada mais é do que a confecção de um tubo vertical, confecção do estômago, onde vai ser retirada a grande curvatura e o fundo gástrico, reduzindo a capacidade estomacal em mais de 90%. O estômago ele vai adquirir um formato tubular e vai ter uma mucosa de aspecto usual, onde a gente vai poder observar durante um exame endoscópico, como evidencia aqui a figura, uma linha de grampeamento longitudinal, que vai ser na região correspondente à grande curvatura e parte do outro normal. E outra característica é que o piloro e o duodeno vão encontrar-se normais. Em relação às complicações da gastrectomia vertical, podemos citar a fístula gástrica, que ela vai ocorrer dependendo de algumas condições que podem estar associadas ou não. Então, estenose gástrica, comprometimento da irrigação do ângulo de His, trombose ou inflamação local, descendência da linha de sutura de grampeamento, além de presença constante de uma estenose distal e aumento da pressão intraluminal, são fatores que podem estar relacionados ao surgimento dessas fístulas. A fístula gástrica, ela tende a ser um pouco mais complicada do que a fístula pós-bypass gástrico de Y de Roux, por conta que ela apresenta uma maior dificuldade terapêutica. E algumas das opções para tratamento dessa fístula, a gente pode citar colocação de próteses endoscópicas, a septotomia, e também temos a dilatação endoscópica com balão de acalase de 30 milímetros, que é, na verdade, quando essa gastrectomia ela fica assim, muito estreita em relação à pequena curvatura, então vai aumentar a pressão intraluminal, pode ocorrer a fístula, e para você diminuir a fístula e fechar, então você vai ter que dar uma diminuída nessa pressão. Então você faz a dilatação da região ali próxima à incisura que ficou muito estreitada. E aí isso às vezes acaba por si só fechando a fístula. Essa foto aqui evidencia uma fístula, esse orifício menor. Outra complicação também é a estenose, sendo que os sintomas mais comuns são disfagia, náuseas, vômitos, salivação, regustação, queixa de uma intolerância, né, na transição da dieta líquida para sólida, que pode ou não estar associada à pirose ou refluxo gastroesofágico. A etiologia pode ser devido à isquemia da bolsa gástrica, retração cicatricial e a associação da fístula próxima à região da junção esôfago-gástrica. Na endoscopia, pode ser observada a redução do lumen gástrico, associada a uma dificuldade ou então até mesmo a não progressão do aparelho pela área estenótica. E o tratamento vai depender também da estenose, mas geralmente você pode fazer dilatação com um balão pneumático, associado ou não à estenotomia, dependendo do caso, né? E da rigidez da área da estenose. Em caso de falha terapêutica, deve-se avaliar a possibilidade de cirurgia com conversão para o bypass gástrico ou Y de Roux. Geralmente, essas estenoses que são pós-cirúrgicas, elas respondem bem a uma dilatação, às vezes até 2 sessões. Não são sessões que você precisa ficar fazendo várias sessões semanalmente, como no caso de acidentes com gestão de soda cáustica, por exemplo. Então, quando você já tem várias sessões, assim, 2, 3 sessões que não está resolvendo, você já pode avaliar a possibilidade de conversão. Em relação às gastropastias restritivas, nós podemos citar a gastropastia vertical com bandagem, a de Mason, que é uma gastroplastia que ela vai promover uma septação vertical do estômago junto ao corpo proximal, com a implantação da banda ou anel na porção distal do tubo gástrico.
E na avaliação endoscópica vai ser visualizado o estômago em formato tubular, com a constricção anelar na sua posição distal. Só que ela tem fácil intubação com o aparelho. Um dos tipos de gastroplastia com banda com anel, né, é a banda gástrica ajustável, que ela ganhou popularidade após uns resultados desfavoráveis com as primeiras cirurgias absortivas, sendo que na área de 2008 a 2010 ela foi a cirurgia bariátrica mais realizada no mundo. O uso desses anéis, dessas bandas, ele acabou provando uma superioridade na perda ponderal persistente. Porém, nos dias atuais, ele vem sendo menos utilizado devido às complicações desse procedimento. No Brasil, o tipo de anel, né, mais utilizado é esse dessa marca Silastic, que consiste num anel de silicone macio, que vai ser conectado a um portal de infusão colocado no tecido celular subcutâneo. É basicamente um porte-acate, semelhante ao porte-acate que a gente usa para fazer a quimioterapia. Esse portal ele pode ser facilmente acessado com seringa e com agulha. Então, quando você injeta a solução sábio no portal, vai levar a uma redução do diâmetro da banda, que leva a um maior grau de restrição. Vou mostrar a figura aqui. Fica esse anel aqui nessa região, fazendo a constricção, e o ajustador que fica no tecido celular subcutâneo com uma pontinha que fica acessível para injeção da seringa. Vai haver uma restrição alimentar pelo implante dessa banda siliconizada, que vai envolver circunferencialmente o segmento gástrico proximal, cerca de 2 centímetros abaixo da cárdia. E ele vai fazer o objetivo de criar um pequeno reservatório proximal. Então, endoscopicamente, a gente vai notar logo abaixo da cárdia a formação de uma pequena câmara segmentar de mucosa de aspecto usual, seguida por uma compressão extrínseca anelar. Ela é um pouquinho angulada, mas ela tem fácil transposição para o corpo. Aqui na figura a gente observa, fica semelhante às funduplicaturas, só que a diferença é que nas funduplicaturas essas pregas elas ficam transversais e a que a gente vê aqui no anel, as pregas são longitudinais. Em relação às complicações da banda gástrica ajustável, elas podem ser relacionadas ou com a banda propriamente dita ou com o porta-acate. Com o porta-acate, geralmente, ou a desconexão dele, ou extrusão do tubo, vazamento, infecção. E a banda, geralmente, as complicações relacionadas com ela já apresentam alta morbidade e tem um potencial de mortalidade. Dentre elas, as principais são migração e deslizamento da banda, mas pode haver também a erosão. A erosão, também conhecida como extrusão, é quando vai ter uma erosão do anel para a luz gástrica. Ocorre em 1,6% dos casos e geralmente tem como causas a presença de inflamação local ou a hiperinsuflação, ou então, às vezes, uma técnica inadequada para criar o túnel reterogástrico. Sintomas é do epigástrico, do retroesternal, ou que irradia para o ombro, infecção do tecido celular subcutâneo ou reganho de peso. E o diagnóstico é feito com a endoscopia digestiva quando a gente faz a manobra da retrovisão. A migração é quando você tem a penetração parcial ou completa da banda no lume gástrico, pode ocorrer até 1,4%. Ela pode ser precoce ou tardia. E os sintomas é a perda da saciedade e ajustes insuficientes da banda. Então, você fica fazendo o ajuste, mesmo assim o paciente não tem aquela saciedade que era para ter. O diagnóstico também é através da endoscopia digestiva alta. E o deslizamento é quando aquele anel vai deslocar, sendo que vai ter o deslocamento do anel, né, com a herniação da porção cefálica do estômago em relação à banda, e isso pode ocasionar isquemia ou perfuração gástrica. Os sintomas podem ser sintomas obstrutivos, como virose, regurgitação, vômitos pós-alimentares, e o melhor exame para ver o deslizamento é o raio-x contrastado. Em relação ao tratamento endoscópico dessas complicações, no caso da migração, então a migração tem indicação de remoção dessa banda quando ela é maior que 50%, né? Que se houve uma migração maior que 50% para o estômago, tem indicação de remoção. Sendo que a técnica mais utilizada vai ser fazer a secção da banda com fio guia e o lidotripsol. Inicialmente, você tem que fazer uma remoção cirúrgica do porte-acate. A extrusão ou erosão, você vai primeiro observar. Se ela estiver na fase inicial, que é menos de 30% da banda erodida, é aconselhável você fazer um conduto conservador.
porque se você for tentar tirar ela ainda com pouco grau de erosão, vai aumentar o risco de sangramento. Então, você mantém o paciente em observação e acompanhamento, mantém ele com os inibidores de bomba de próton, fazendo reavaliações periódicas. Quando essa erosão estiver com 50% ou mais, aí sim você pode fazer a remoção endoscópica, que geralmente é feita com cortador de banda gástrica, ou a adesão endoscópica, e ainda tem casos que pode ser utilizado o plasma de argônio também, para fazer essa secção. E o deslizamento, o tratamento geralmente é a remoção do anel, que você pode fazer isso com auxílio de próteses autorresponsivas, totalmente recobertas, porque no deslizamento pode haver risco de isquemia da bolsa gástrica, de perfuração também, e outras complicações, como vômitos, desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos. E a principal complicação da remoção é a estenose. Aqui na figura ao lado mostra aqui, né, o anel, aquela outra figura que eu passei anteriormente aqui mostra o anel bem posicionado, sem esterilização, com a mucosa totalmente revertida, né, as fibras longitudinais, e aqui a gente já vê o anel erodido, aqui tem outros casos aqui do anel migrado. Em relação às gastropatias desabsortivas, a principal é a cirurgia de Scopinal, né, que é conhecida também como a cirurgia de Fogg-Capella, que ela vai proporcionar uma má absorção dos alimentos. Ela vai se caracterizar pela retirada de 70% do estômago e a criação de uma derivação bilipancreática com anastomose de jejum ileal baixa, né, a 50 centímetros da válvula ileocecal. No exame endoscópico, basicamente, vai ser identificado as mesmas alterações da gastrectomia subtotal, a Y de U, e também não vai ser, você vai visualizar aquelas duas boquinhas, mas a anastomose mesmo do Y não vai ser visualizada porque ela é bem baixa. Tem um outro tipo, que é a Scopinaro modificada, digamos assim, que chamamos de duodenal switch, que é basicamente a mesma coisa, só que nela vai ser feita uma gastrectomia vertical. Então, vai ser ressecado toda a grande curvatura e o fundo, vai ser preservado o piloro e vai ser feita aquela anastomose duodenojejunal. Então, na avaliação endoscópica, o que vai ser chamada a atenção é que o estômago vai ter aquele aspecto tubular da gastrectomia vertical, com aquela estrutura longitudinal na grande curvatura, e vai ter o piloro íntegro e aquela anastomose bulbo-jejunal termolateral. A anastomose também lá embaixo também não vai ser visualizada porque ela é bem lá embaixo, quase na válvula. Em relação às técnicas mistas, a gente pode citar o bypass, né, a derivação gastrovaginal, que ele pode ser com ou sem anel. Então, você vai ter uma secção do estômago paralela à pequena curvatura, até junto do ângulo de His, e vai ser confeccionada uma bolsa bem pequena, de aproximadamente 3 a 4 centímetros de extensão, que vai ter uma capacidade para até 30 ml, anastomosada com alça jejunal em posição termolateral com a alça cega. E a outra alça vai se alimentar. Na técnica com anel, envolvendo a porção média do coto, vai ter esse componente restritivo, que endoscopicamente ele vai ser fácil de ser identificado. E também vai ter uma anastomose gastrojejunal termolateral em Y de rua. Então, aqui o estômago ele vai ser como se fosse um desvio, né? Por isso que o nome é bypass, vai ficar a bolsa gástrica bem pequena mesmo. Então, quase você não vai ver estômago quando você entra com o aparelho endoscópico. Já vai chegar logo na anastomose com o jejum. E a parte do duodeno vai ficar exclusa. Em relação às complicações desse tipo de cirurgia, nós podemos ter estenose dessa anastomose, que ela ocorre frequentemente no início da dieta sólida, que é geralmente após um mês da cirurgia, e ela pode ser precoce ou tardia, precoce até 30 dias de cirurgia, tardia mais de 30 dias. E entre os fatores que podem estar relacionados ao surgimento dessa estenose, pode ser úlceras, refluxo, presença de um fio de sutura residual, retração cicatricial ou a técnica cirúrgica inadequada. De sintomas, pode cursar com dor abdominal, náuseas, vômitos, disfagia, e o tratamento vai ser a dilatação endoscópica, que pode ser feito tanto por balão pneumático quanto as velas de Savary. E a impactação alimentar também pode ser uma das complicações, que é uma das principais causas de vômito de surgimento agudo, né, no bypass com anel. Sintomas vão ser sintomas obstrutivos, náuseas, vômitos,
do retroesternal. E o tratamento vai ser a técnica endoscópica de um corpo estranho profissional. Atentando sempre aos cuidados em relação à aspiração. Então, deve ser feita a proteção de vias aéreas, ou paciente de intubação orotroquial, ou então o paciente com sedação mínima que preserve o reflexo da tosse. A erosão do anel também é uma das complicações. Semelhante à erosão anterior que eu citei, ela vai ocorrer de forma lenta e gradual, vai haver esse bloqueio inflamatório ao redor do anel, então vai acabar que vai impedir o vazamento da secreção gástrica para a cavidade. Os sintomas principais é a reganho de peso, epigástrica, sintomas obstrutivos, e pode culminar também com a hemorragia digestiva. Na endoscopia, você vai presenciar esse anel na luz do estômago entre as pregas gástricas, né, na área de compressão extrínseca, e em fase precoce ele pode cursar com úlcera no sítio do anel, e nesses casos você deve repetir o exame com 2 meses e ficar em acompanhamento. O tratamento, né, da erosão precoce é fazer o inibidor de bomba de prótons até a completa erosão do anel, semelhante ao que eu citei anteriormente, e a secção por pinça, tesoura e remoção desse corpo estranho com alta de polipectomia. No caso de deslizamento ou estenose, intolerância do anel, os sintomas são principalmente obstrutivos, né, vômitos pós-alimentares e sinais obstrutivos, eructação. Nesse caso aqui, ele cursa com perda de peso, porque o paciente ele pode cursar com muita presença de vômito, desidratação, distúrbio eletrolítico, dificuldade de digestão alimentar, disfagia. E o tratamento vai ser a dilatação endoscópica com balão de acalásia de 30 milímetros. Então, a figura mostra primeiro o deslizamento parcial à esquerda e na direita um deslizamento total do anel. Uma das complicações mais prevalentes é a fístula, que é principalmente a deiscência, né, da linha de grampeamento, que vai poder ser bloqueada pelos tecidos adjacentes ou pelo próprio estômago escluso. Ela é mais frequente nas primeiras semanas pré-operatórias. E as causas principais, alterações mecânicas, isquemia do ângulo de Ries, aumento da pressão intraluminal, sintomas de dor irradiada, referida no ombro, no dorso. Alguns sintomas sistêmicos também podem estar presentes, sinais, né, taquicardia, taquipneia, distensão abdominal, ou sinais de flexão intraabdominal. Os pacientes com suspeita de fístula devem ser precocemente avaliados, né, com endoscopia nos primeiros dias após a cirurgia bariátrica. E considerando que esses casos de fístula, o diâmetro do post, né, que é o reservatório gástrico que vai sobrar, né, depois da cirurgia, ele pode ser menor que o do esôfago, então vai ter uma elevação da pressão gástrica que vai favorecer a persistência da fístula. E esse estreitamento do estômago, ele vai decorrer do grampeamento próximo ao ângulo de Ries, que é aquele mecanismo que eu tinha falado que você faz a dilatação com balão de acalásia para tratamento da fístula, porque é justamente para tentar aumentar, diminuir, na verdade, essa pressão que é formada às vezes por conta desse grampeamento que é feito muito próximo ali da incisura, né? Então, você vai ter que fazer a ampliação desse poste. Você pode usar a estenotomia, a dilatação com balão, ou a septotomia, a posição de endoprótese. No geral, nas cirurgias bariátricas, as fístulas são as complicações mais comuns, com taxa que varia de 0,4% a 5,6% após a bypass em função de RU, e de 1,9% a 5,3% após a gastrectomia vertical. Normalmente ficam na linha de sutura anastomose. E o tempo de evolução das fístulas ele vai ser fundamental para nortear os tipos de tratamento. Elas podem ser divididas em fístulas agudas, em até 7 dias, precoces, que ocorrem de 1 a 6 semanas, as tardias, que ocorrem de 6 a 12 semanas, e as crônicas, maiores que 12 semanas. Nas fístulas agudas e nas fístulas precoces, você vai dar preferência à utilização de próteses metálicas autoexpansíveis para promover uma oclusão imediata daquele trajeto fistuloso. E a principal complicação desse tipo de tratamento é a migração das próteses. Já as fístulas tardias ou crônicas, elas são formadas principalmente pela associação com o processo fibrótico, que vai favorecer técnicas de drenagem interna, né? No caso do tratamento. Melhor vai ser essas técnicas de drenagem interna, que você pode utilizar o vácuo endoscópico ou a septostomia.
Em relação aos equipamentos e acessórios que podem ser utilizados, nós temos os clips, que eles são utilizados para tratamento de fístulas, para fechamento de fístulas agudas. Quando são fístulas menores de 2 centímetros, geralmente a gente usa aquele clipe convencional, que é esse da figura de cima, que é um clipe que ele é montado externamente, ele vai ser depois introduzido pelo canal de trabalho e vai ser posicionado no local que vai ser tratado. E, geralmente, quando são fístulas um pouco maiores, fístulas de 3 centímetros ou mais, você pode usar o sistema OTSC, que é o Over the Scope Clip, que já vai ser um clipe que ele vai ser fixado sobre um cap, que vai ser colocado na ponta do endoscópio, como mostra a figura. Então, é um sistema que ele parece muito com o de ligadura elástica que a gente faz. Fica esse capzinho aqui na ponta do aparelho. Em relação às próteses, elas vão minimizar a pressão intraluminal, que é o principal fator para a perpetuação dessas fístulas, esse aumento dessa pressão intraluminal. E na literatura ainda não existe estudos que digam qual é o melhor tipo de prótese para ser utilizado, então varia muito do endoscopista e da experiência dele. No geral, são bem toleradas, mas alguns sintomas que podem acontecer com sua aplicação é o paciente sentir algum desconforto, sensação de corpo estranho, dependendo da altura da prótese, principalmente próteses mais proximais, esofágicas, tende a dar essa sensação de corpo estranho, ou dor retroesternal, ou sintomas de refluxo, sendo que a migração da prótese é uma das complicações mais temidas e a remoção cirúrgica pode ser recomendada. E quando vai ter a remoção dessas próteses metálicas, é recomendado que elas sejam feitas de 4 a 6 semanas após a colocação na mesma. A septostomia, que eu tinha mencionado, ela é um método de drenagem interna, que ela tem o objetivo de unir a fístula com a cavidade gástrica através da secção do septo que vai dividir as mesmas. E a gente utiliza a corrente diatérmica. Tipo, a figura inferior, ela mostra a fístula, mostra ali à esquerda a cavidade gástrica à direita e tem um septo. Então, vai ser feita a secção desse septo para unir isso numa cavidade só. E ela pode ser associada ou não à dilatação dessa câmara gástrica com balão hidrostático para tentar corrigir o eixo ou tratar a estenose, que às vezes está associada. A indicação de septostomia são fístulas, decências tardias e crônicas após cirurgias bariátricas, porque já vai estar uma deformidade anatômica na câmara gástrica estabelecida. E não deve ser feita em casos agudos, porque ela pode aumentar o vazamento da fístula e cursar com hemorragia. A terapia a vácuo, ela vai alcançar efeitos por meio de múltiplos mecanismos, que pode ser alteração na perfusão, micro e macrodeformação, controle de exudato bacteriano. As alterações teciduais, elas vão levar a deformação celular, que vai ser seguida de estímulo por fatores de crescimento, proliferação celular, vai provocar aquela quimiotaxia da célula de defesa e vai promover a formação do tecido de granulação. Deve ser feita a cada 3 a 5 dias. Aqui mostra a figura, né, colocando o curativo a vácuo e depois de um tempo a fístula fechada. Então, ela promove a limpeza, diminui os debris e pelo mecanismo da pressão negativa, ele acaba fechando a fístula. Tem também a opção de passagem de prótese plástica, com modelo de pigtail, que ela vai ser utilizada para tratamento de fístulas com fase terapêutica em abordagens tradicionais, principalmente nas gastrectomias verticais. E ela já vai ter o lado positivo de fazer essa drenagem completa das coleções e induzir a granulação pela reação da presença de corpo estranho, que vai ficar a prótesezinha e ela vai permitir a cicatrização. Do tratamento endoscópico da hemorragia pós-bariátrica, ela tem a incidência baixa, né, em torno de 1 a 4% as hemorragias, tem uma mortalidade também baixa, inferior a 1%, mas está associada a maior tempo de internação hospitalar, aumento de taxa de recuperação. Essa hemorragia ela pode ser dividida em precoce ou tardia. A precoce é aquela que ocorre em menos de 48 horas, a tardia após. As hemorragias precoces, geralmente, são hemorragias que tendem a ser mais graves, digamos assim, porque elas são hemorragias intracapitais. E, geralmente, elas podem decorrer de uma lesão visceral iatrogênica em algum procedimento, ou sangramento do local trocárter, sangramento da linha de grampeamento. Então, são sangramentos que, geralmente, o endoscopista não tem muito o que fazer, porque são sangramentos extra, extracapitário. Então, como é que ele vai se manifestar? O sangramento pelo dreno,
sangue em cavidade abdominal, instabilidade hemodinâmica do paciente, hipotensão, dentre outros. E as hemorragias tardias, que são aquelas hemorragias que são de abordagem na endoscopia, elas são hemorragias intraluminais, que elas são decorrentes principalmente do quê? Das úlceras marginais. E elas podem se manifestar com hematemas, enterorragia e melema. Então, inicialmente, em qualquer caso de hemorragia, primeiro devemos seguir da compensação clínica e realização da endoscopia testicular nas primeiras 24 horas. E o tratamento endoscópico, ele vai ficar restrito apenas no caso das hemorragias intraluminais. E as técnicas são técnicas semelhantes a usadas no caso de uma hemorragia, por exemplo, de uma úlcera gástrica. Então, você vai fazer injeção de adrenalina associada a outro método, que pode ser um clínico ou então um método técnico. Então, o uso da endoscopia no tratamento das fístulas, eles têm vantagem principalmente de quê? De possibilitar diagnóstico mais preciso, né? Avaliar o orifício fistuloso e a estenose gástrica do anel, visualização do dreno no trajeto fistuloso ou intragástrico, remover o corpo estranho quando tem fio de sutura, geralmente deve ser removido na área da fístula, limpa a cavidade perigástrica, removendo secreção, corpo estranho, pus, e possibilita a irrigação da cavidade perigástrica por colocação de sonda cavitária. Avaliação na fístula e também tem os fins terapêuticos. E resumindo as complicações pós-gastroplastias, principais, fístula gastrocutânea, que é a abertura da linha de grampeamento, as úlceras marginais, né, que vão cursar com as hemorragias intraluminais, em 6% dos casos, a impactação alimentar também, que a gente viu que é comum na bolsa gástrica, a estenose anastomosis gastrointestinal, 4 a 5% dos casos, a estenose por excessiva calibragem, né, na constricção anelar, principalmente naquele caso da banda, que no caso tem que fazer a remoção, a erosão do anel, com extrusão para a câmara gástrica ou jejunal, que você vai ter que avaliar, né, a porcentagem da erosão para poder fazer a intervenção, e fístula gastro... Não é para ser gastro-gástrica. Pode ser bypass, mas gastrogástrica. Deve ser bypass, né? Ruptura espontânea do anel, alagamento do corpo gástrico, anastomosis gastrointestinal, são complicações tardias. E geralmente você suspeita dessas complicações quando você tem um reganho inexplicável de peso. Amém.